Prepare-se para decolar. Você está prestes a entrar no mundo muito mais leve, cheio de saúde. Bem-vindo ao Mundo Terapia. E hoje, antes de apresentar minha grande amiga aqui, eu vou falar um pouquinho da Stipper, que é a Stipper que está ajudando a gente aqui, né, Tiagão? Obrigado aí de novo, agradecer. Eu estou sempre falando das pastilhas, né? Hoje eu vou falar disso aqui, ó. Isso aqui, o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Faço a mínima ideia. Isso aqui são umas pílulas. O Thiago teve uma seguinte sacada. Ele usa muitas coisas por fora, né? Então, o Stipper é aquela pastilhinha que você põe por fora, no lugar da agulha. Sim. Ele fez a máscara. E por dentro, né? A gente tem que cuidar por dentro. Então, ele fez umas vitaminas muito legais, que também tem silício. Tem várias vitaminas C, B, A aqui e tal. Depois dá uma pesquisada lá, começa a tomar, que vai fazer muito bem, viu? Oba, já pode levar esse Pode. pra mim? Boa. E a Lu, além de começar a tomar Stipper, Isso. eu tô aqui com a incrível Luciana Matheus. Eu vou dar uma lida aqui agora, se liga, ó. A Lu, ela tem MBA em Marketing, especialista em Marketing para a Saúde, né? Ela cria estratégias de posicionamento e valorização da sua marca. Presta atenção, hein? Fundadora da agência Lu Matheus, né, Lu? Consultora, palestrante, conteudista. Sabe o que é conteudista? Você vai precisar disso, viu? Professora de cursos de marketing digital e branding da saúde, né? Mas não é só isso, né, Lu? A Lu, ela é enfermeira. Você acredita? Ela foi graduada pela USP, Universidade de São Paulo, mestrada em Ciência da Saúde. E olha só que interessante. Aqui no Mundo Terapia a gente fala sobre saúde, né? Integrativa. E ela integra o quê? O marketing na saúde com a educação e com gestão. Essa é a Lu Matheus, né, Lu? É isso aí? Muito bom, é isso aí. Faltou alguma coisa, Lu? Não, imagina, achei que falou até demais, eu nem lembrava mais de algumas coisas. Tá? Me fala uma coisa, Lu. Se uma marca, uma empresa está na UTI, Uau. o que você faria, né, com o marketing para tirar essa empresa da UTI? Já respondo. Primeiro quero agradecer o convite, Imagina. ler Mundo Terapia. Muito bom estar aqui, bater esse papo com vocês, falar daquilo que eu tanto amo, né? Porque da enfermagem para o marketing foi uma trajetória e uma mudança radical. Mas já Imagina. Respondendo a tua pergunta, eu tive um gap, né, uma lacuna quando eu quis fazer a transição de carreira da enfermagem. Na época eu estava trabalhando com educação e saúde para o marketing. Por quê? Enquanto enfermeira, formadora de profissionais da saúde, é aquela coisa angelical, de aliviar dores, de acolher aqueles que não estão bem. De repente, eu me vi gostando do tal do marketing, que é totalmente focado em resultado, em dinheiro. E quando eu fui convidada para uma primeira reunião de marketing, logo depois da transição, eu tive um apagão, porque eu não sabia mais quem eu era. Porque a Luciana tem uma formação para acolher dores, para aliviar sofrimentos. E como é que eu ia falar com o meu cliente de dinheiro? Você tem que pagar, você tem que se valorizar, a tua marca. E quando nós iniciamos a reunião, ele falou: olha, Luciana, eu pedi essa reunião com você porque eu tô mal, meu estômago tá ruim, eu passei no médico, tô com gastrite, meu casamento tá uma lástima, tá tudo ruim porque eu não consigo mais dormir, porque a minha empresa está na UTI. Olha E só. foi aí que deu uma grande... virou a chavinha, sabe? Que legal. Eu falei, puxa, é isso. Eu só parei de cuidar de pessoas, mas eu vou cuidar de algo que também está numa UTI, que também está precisando de cuidados. A empresa, porque se uma empresa não está bem, o seu dono, o humano, os funcionários daquela instituição também não estão bem. Por quê? Não está sendo valorizado, não ganha adequadamente. Quando a gente não ganha bem, não adianta, a gente não vive bem, a gente vive nesse perrengue. Então, a gente precisa, sabe, se valorizar, para valorizar o nosso trabalho, para que a gente possa ganhar melhor. Então, quando uma empresa, uma marca está na UTI, nós precisamos primeiro remediar, arrumar aquela
situação, aquela marca, para depois pensar em prosperar, em propagar. Não adianta, né? Muitas vezes a gente recebe pessoas, eu preciso fazer anúncio, tráfego pago, só que você abre lá o Instagram da marca, tá uma lástima. Adianta você fazer um anúncio maravilhoso, chega no Instagram, você vê aquela coisa feia, aquela coisa que não engaja, que não comunica nada com nada, que eu nem sei o que ele quer vender, tá na UTI, né? Então, primeiro a gente precisa medicar, né? Arrumar a casa, tirar da UTI para depois prosperar, para depois dar a saúde devida para que a marca consiga caminhar com as próprias pernas. Acho que é isso. Que legal. Essa transição foi muito fácil para você? Não, foi muito difícil, foi. Mas era mais um sonho? Então, eu falo que o marketing, quando me perguntavam quando eu era criança, o que você quer ser quando crescer, eu não falava que queria ser enfermeira nem médico, né? Porque muitas pessoas falam, enfermagem é aquele que não conseguiu fazer medicina. Não, eu não queria nada na área da saúde. Mas, em virtude de ter tido um pai que sempre se esforçou muito para que as filhas estudassem, ele tinha um sonho que era uma filha que fizesse uma faculdade pública. E eu era aquela da turma do fundão, sabe? Ensino médio no fundão, não estava nem aí com a história do vestibular, paz e amor. Caramba. Mas, quando eu comecei a cursar o 3º ano do ensino médio, meu pai falou, vou pagar cursinho para você desde do início do ano, porque no final do ano você vai prestar, não vai passar, mas a gente já tem o cursinho na manga, num valor melhor, mais acessível, que eu consiga pagar, para que você curse no ano que vem para fazer a sua faculdade de publicidade, que eu falava, eu quero fazer publicidade. Eu gostava de sair com meu pai para ver outdoor. Eu gostava de ver revistas para ver propagandas, então eu queria ser publicitária e não nada na área da saúde. Mas como eu era paz e amor, não estava nem aí para nada, o meu pai que preencheu quando eu ia prestar o vestibular, a inscrição. E primeiro ele falou, vamos fazer letras, porque se você passar para a segunda fase, você já vai melhor preparada no ano que vem. Nossa! Era uma viagem, assim. Aí eu falei assim, tá bom, faz o que você quiser. E aí ele falou, não, eu pensei melhor, enfermagem. Enfermagem você vai gostar. Eu nem sabia o que era enfermagem, nem sabia. E eu falei, eu não dei muita atenção, eu falei, não vou passar mesmo nisso, vou fazer um ano de cursinho, já tá garantido, então tá tudo ok. Só que eu passei. No que eu passei foi um estresse, aí já começou meus estresses, porque eu não queria fazer, eu falei, imagina que eu vou entrar numa faculdade que eu não sei o que é, né, não quero. Só que o meu pai era aquela pessoa dura, que não demonstrava sentimento, não demonstrava as emoções, e quando eu ouvi meu pai com a voz embargada, pela primeira vez na vida, porque eu falei, olha, eu passei na USP, mas eu não quero fazer essa faculdade, aquilo mexeu comigo. Nossa. E quando eu cheguei em casa, era uma festa, todos os vizinhos já estavam sabendo que eu passei na USP, que eu ia fazer faculdade, só eu que não sabia. Mas enfim, aí essa situação toda me fez experimentar a enfermagem, é encantadora, hoje trabalho com marketing, que é aquilo que eu sonhei, mas eu acho que eu sou o que eu sou, um marketing mais humanizado, uma pessoa, sabe, um ser humano melhor, graças à enfermagem. Graças à enfermagem, é tudo que eu vivi. Na enfermagem eu trabalhei com oncologia, né? Então eu vi muita gente morrer. Também passei a acreditar em milagres, porque vi muitas pessoas sem diagnósticos sobreviverem, saírem curadas. Então isso eu carreguei para o marketing, né? Então não existe marca que a gente não possa levantar, por pior que esteja, não existe nenhuma situação que seja irremediável, né? Eu acho que tudo quando você faz com uma intenção verdadeira, genuína, a coisa acontece. Né? Eu também acho. E tem essa mágica. E a marca em si são pessoas, né? Sim. Principalmente alguém que, né, teve aquele sonho e aquele ideal, criou aquela marca, aquele produto que for. E às vezes a marca até tá indo bem e a pessoa tá doente, né? Quando, por exemplo, quando te contratam para fazer um marketing, você tem que ter esse cuidado, você enxerga isso ou você nem se mete? Por exemplo, a marca tá boa, vamos dizer, né? E aí o dono
péssimo, né? Ou vice-versa. Você mistura isso? Ah, eu misturo. Não dá como, não tem como. É a mesma coisa, né? A saúde é integrativa. Então, Nós somos integrativos. Nós que não legal. somos um no nosso trabalho e outro na vida pessoal. E isso é um conceito que querem colocar, pelo menos na minha época, quando eu fiz enfermagem, em todas as áreas, até na área da saúde. Eu lembro que na faculdade eu aprendi, olha, não se envolva com paciente, porque você vai se machucar emocionalmente. Mas que trabalho sem propósito se eu não me envolver com ele, não é? Então eu era daquelas que entrava no quarto do paciente, tentava levar alegria, leveza, escutava. Muitas vezes ele não quer falar de saúde, ele quer falar do papagaio, do cachorro. Exatamente, ele quer até esquecer. Sim, é importante, tá ali, é um né? todo. E a imagino. mesma coisa com o marketing. Então, quando a gente entra numa reunião de marketing, se aquela marca está fazendo mal para o cliente, eu prefiro que ele nem contrate o meu trabalho, nem o meu, nem de ninguém. Porque tem trabalhos que não valem a pena, entende? Tem sonhos que na verdade são mais egos do que sonhos. Então, quando a gente identifica que é uma questão de batalha por ego, por mostrar, por conseguir provar, eu conquistei, eu consegui, não vale a pena, porque você se machuca muito e não é algo verdadeiro que vem de dentro. Então eu misturo bastante. Na reunião eu procuro entender o momento do cliente, saber, me envolver com a história dele, com a história da marca, por que ele criou aquilo, né? Já falei para vários clientes, será que vale a pena continuar? Né? Porque se faz mal para ele, ele não vai ser um bom empregador, ele não vai atender bem o seu cliente, porque o marketing é isso, as pessoas elas julgam o marketing ou conceituam o marketing, né? Quem não conhece de forma mais aprofundada, de forma muito superficial. Porque, eu vou divulgar, faz o marketing para mim, cuida do meu Instagram, cuida do meu LinkedIn, não é isso, né? E tem um agravante que eu também passo um pouco por isso, que a pessoa gasta milhões, vamos dizer, compra um prédio, compra chega na hora do marketing, da publicidade, olha, eu tenho 1000 aqui só. Aí eu falo, mas agora que é para você mostrar a marca, agora que você se mostrar pro mundo, você não vai investir, né? E a gente tem isso, né, na nossa área. Muito, aqui, né? Muito. Quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Você pode ter um trabalho maravilhoso. Se você não tem condições de mostrar esse trabalho, é para você. Para você e para a meia dúzia que te cerca, então não vale a pena. Então é preciso sim investir bastante na divulgação, na marca, no marketing como todo, né? O atendimento ao cliente, a gente estava até comentando antes de iniciar a gravação, de um cliente que tinha, eu quero melhorar o site, eu quero melhorar as redes sociais, aí fui fazer uma análise da marca, e vi várias reclamações no Reclame Aqui, várias reclamações no Google. Eu virei para o cliente e falei assim, vamos lá. Resolve. Não adianta nem a minha empresa, nem nenhuma propor a melhor estratégia de marketing para a tua marca se você não cuidar primeiro de você. Significa o quê? Cuidar do seu colaborador, manter ele saudável, satisfeito, integrado com a tua cultura de empresa, para que ele possa propagar a sua marca e falar bem, atender bem o seu cliente. Porque não adianta você ter um marketing lindo, um site maravilhoso, perfeito, redes sociais ok, a pessoa liga e a outra, é um bruto, ai, não é comigo. Você quer ver eu morrer quando fala assim, ai, esse problema não é meu, liga para outro departamento. Gente, que falta de proatividade, né? Então, isso mínimo, é uma marca doente. No mínimo, uma atenção, né? Tinha eu não sei se eu vou falar bobeira, mas acho que era o dono do Walmart. Ele não se preocupava com o cliente. Ele não estava nem aí para o cliente. Ele estava preocupado com os funcionários, né? Com os colaboradores. Porque você não tem um colaborador feliz, ele não vai atender o cliente feliz. Exato. E o cliente não volta. Então, assim, o cliente é o resultado dessa escadinha, né? Sim, desse relacionamento, né? A relação é importante. Se você tem um funcionário feliz, engajado, se você fez um bom treinamento da tua equipe, se ela sabe falar a língua
da tua empresa é o maior marketing que tem. Ela vai estar feliz, ela vai falar bem do que ela faz, ela vai atender bem porque ela tem satisfação, prazer em estar ali e tudo está integrado, né? Se ela faz bem, a tua marca anda bem. Né? E aproveitando esse gancho, o seu trampo, o seu trabalho é exclusivamente marketing ou você trabalha a pessoa também? Já que tem essa sua vertente dentro da enfermagem, sei lá, os gestores te contratam para isso também? Sim, eu já fiz alguns treinamentos, não é o que eu vendo, né? Na verdade, eu vendo o marketing o que o ideal seria desde o momento da estruturação da empresa ou tirar esta marca da UTI, né? Então a gente faz todo o trabalho de marketing, mas muitas vezes você precisa trabalhar lá no cerne da empresa. Então, fazer um treinamento com os colaboradores, fazer um processo de recrutamento. Esses dias eu participei de alguns eventos sobre employer branding. Eu tenho participado muito sobre isso, porque é uma temática extremamente interessante e necessária. Porque o que é isso? No momento onde nós estamos saturados com as redes sociais, se você tem o teu funcionário ativo na rede social, ele é uma pessoa e vai conseguir um engajamento para a tua marca muito maior do que se você ficar propagando, divulgando, olha, eu sou bom, eu faço isso, eu ofereço aquilo, né, no Instagram empresarial, num perfil de empresa. Interessante. Muito, então é trabalhar aquele colaborador, aquele funcionário, para ele se tornar o influenciador da tua marca. E um dos pioneiros a trabalhar com isso foi a Rede Globo, porque ela viu que, né, ela contrata muitos jovens estagiários e quando você é contratado pela Globo, você recebe um kit, uma mala com o logo da Globo, uma maleta, laptop, exato, para fazer as histórias. Dito e feito. Postar a história. E o que a galerinha fala? Me arruma um trabalho aí também quero. Então você tem um monte de gente sedenta para trabalhar naquela empresa, graças a uma influência de um funcionário recém-contratado que está lá no seu período de treinamento, está feliz. E o que as empresas sacaram? Se você souber contratar, reter esse talento e dar algumas adequações, claro, você não pode mudar a voz da pessoa, porque senão tira aquela espontaneidade, aquela autenticidade, mas trabalhar para que ela saiba até onde ela pode ir, o que ela pode falar, o que é legal, dar um treinamento, né, de redes sociais para ela com a fundamentação da marca. Gente, você está aí fazendo o teu marketing e ainda conseguindo contratar melhores pessoas, porque todo mundo vai querer trabalhar lá. E hoje, contratação é um problema, né? Porque as pessoas, elas ficam pouco tempo numa empresa, tem aí a gente todos os estresses. Principalmente pós-pandemia, né? A gente criou um outro ambiente, né, de trabalho, né? Sim. Na minha área, principalmente, a gente não precisa estar fisicamente lá, né? Então, exato, quem trabalha com isso também não quer mais sair de casa, porque, putz, sai ônibus, sei lá, trânsito, carro mesmo, então. E a gente prefere gastar esse tempo com outra coisa, né? Sendo que você vai entregar o trabalho, né? Sim. Tem algumas profissões que, lógico, tem que estar lá fisicamente, né? Sim. Mas as outras, no caso da nossa aqui... É muito mais tranquilo, né? Você tem colaboradores... E fica difícil, né, de você arrumar mesmo, né? A galera... Fica mais complicado, é mais complicado engajar. Hoje a gente está com um boom aí de problemas de saúde mental, né? Então acho que a gente saiu de uma pandemia, tem essa imersão, eu costumo falar, né, em vários locais que eu vou, que o celular é uma extensão da nossa mente, do nosso coração, né? À toa que está aqui, né, ao final dos nossos 5 dedinhos aqui. Né? Por quê? Porque hoje você tem que existir sim no digital, mas nós não somos a geração, talvez os nossos filhos, né, mais o teu do que os meus, né, que já são mais crescidinhos, mas para eles é algo natural, é algo intuitivo. Para a gente não. Então, como é que fica este mundo, né? Quem eu sou no digital, quem eu sou no pessoal, eu tenho que mostrar, ostentar uma coisa que não necessariamente eu sou, mas que eu preciso para ter voz lá no digital. Então a gente vive um emaranhado grande, né, de identidades que gera esse problema de saúde mental, sim, porque nós não tivemos esse treinamento, né? O digital ele chegou e está acontecendo e a gente tem que nadar na onda para não ficar para trás. E
muda muito rápido também, né? Você Sim. tá numa... A gente tá, sei lá, um pouco tempo atrás era o Facebook, era o auge. Sim, Ainda é para um certo tipo de público, mas que nem pra molecada já vai, TikTok já mudou, né? E a é, gente tem que estar entendendo o tem que estar que tá atrás. Eu falo acontecendo. muito para as pessoas que chegam na agência, né? O trabalho de marketing é um trabalho colaborativo, ou seja, você vai ter trabalho. É, Você não, a não ser que você não queira engajar, que você queira ter uma panfletagem digital ali nas suas redes. Mas aquele post que engajava antes, bonitão, com a identidade visual, a sua cor, né, aquele post agência, não não tem vira mais. mais. Então é ir lá, colocar sua cara, É o mostrar lifestyle, né, que a gente fala, né? exatamente, né? Vai mostrar a tua E realidade. fazer isso pra galera da saúde sem parecer. Como é que eu vou explicar isso, vai? Porque eu enxergo é uma coisa muito séria, né? A gente está trabalhando com Sim, saúde, né? sim. E aí você usar isso para o marketing, para conseguir. O marketing é vender, né? Marketing é vender. Então como é que você vende um terapeuta sem parecer, né, grosseiro, não sei, sem Eu acho ser um que na área da circo? saúde, a principal artimanha que nós temos para trabalhar uma marca, para vender, é a educação, é a informação. Ah, Então, o marketing na área da saúde, o marketing no para o terapeuta tem que ser informativo e não estou aqui comercializando o meu é. negócio. Então, você vai lá, tem que aparecer, tem que ter constância, né? Mas o Tem que terapeuta ser na praia não vai ajudar, né, no então, engajamento. depende muito da área do terapeuta, né? Tem terapias e terapias. Eu gosto muito da forma de trabalhar e sei que e quando eu falo isso eu sou muito criticada, principalmente na área da saúde, porque eu gosto muito da forma de trabalho do Conselho Federal, Conselho Regional de Medicina. Por quê? O médico, quando ele vai postar nas redes sociais, ele tem uma série de limitações, mas são limitações que visam o bem-estar da sociedade. É, Então, por exemplo, o médico não pode ficar aí fazendo a torto e direito antes e depois. Aí todo mundo fala, quando eu dou uma aula para médicos, eles falam, meu, mas como assim? Todo mundo faz, você vai falar que eu não posso? Hoje, com a nova legislação, já pode, mas não é a torto e direito, existe uma limitação. E e quando você faz, não é do jeito que a gente costuma ver por aí. Você tem que falar qual foi o estudo, qual era a patologia de base, o que essa pessoa... Por quê? Porque a pessoa que está assistindo, que está vendo aquela rede social, ela não pode ser induzida a pensar que se ela fizer aquela mesma cirurgia com vai aquele ficar mesmo médico, ela vai igualzinho. ficar igual. Isso é um cuidado com a sociedade que, com as redes sociais, a área da saúde perdeu. E eu costumo falar para os terapeutas que se eles não querem errar e se eles querem mostrar um conteúdo, uma informação mais ética, serem levados a sério, principalmente na área de terapias, onde nós temos muitas coisas que não dá para se levar a sério, né, se bem que você, acho que você me entendeu bem, Sim, nós precisamos ter essas delimitações muito bem definidas. Então, colocar que aquilo é um estudo, colocar que por mais que você ache a Anitta linda, maravilhosa, se você fizer a mesma cirurgia que ela fez, você não vai ficar igual a Anitta, você não vai ficar igual, né, nenhum artista aí que você queira, mesmo passando pelas mãos do mesmo médico, do mesmo terapeuta. Por quê? Porque cada um é um. O que as pessoas não entendem na área da saúde é que essa unicidade, né, é complexa. Eu posso ter uma gastrite e você, Lê, também ter uma gastrite, mas a minha gastrite pode ser gerada por estresse e a sua pode ser gerada por uma alimentação errada. A forma de tratar é diferente, então o teu resultado, o seu tempo de tratamento vai ser diferente do meu. Se eu não aliviar o estresse, não adianta eu comer direito. Agora, se você comer direito, você se alivia, você fica bom. Eu não. Entende? Sim. Então é essa a lógica do marketing na saúde. É ser sincero, mostrar evidências, né? E eu acho que mais do que tudo isso, no momento onde tem tanta coisa errada,
da saúde sendo falada, tantos influenciadores que não têm estudo nenhum e que chegam lá. Esses dias teve uma influenciadora famosérrima que falou, olha, não comam bolo de chocolate, porque ele causa X, Y, Z. Ela não é nutricionista, o bolo de chocolate fez mal para ela, só que a gente não sabe o histórico dela, entende? Então ela não pode sair taxando para todo mundo, né, em rede nacional do Instagram, que o chocolate faz mal. Para ela faz, para mim pode não fazer. Né? Então, não existe um padrão, existe estudo, existe trabalho, existe conhecimento, existe honestidade na saúde. Eu acho que é isso que a gente carece. E o profissional da saúde, ele tem que usar esse canal para mostrar o que é verdadeiro, para informar a população que nem tudo aquilo que eles estão lendo é confiável, ou é daquele jeito. Então, ele também é um educador nas redes sociais, ele tem que usar a rede social dele também com essa vertente, né, de informar a população. Entendi. E aí acaba que ele ganha uma confiança, né? Sim, sim. E aí sim chega no nosso trabalho, que é a venda, exato, né? Que seria, né? Uma coisa que é comum, né? Na época que as trends eram as dancinhas, né? Tinha um monte de profissional da saúde, terapeuta dançando no TikTok, no Instagram. E aí chegava e falava assim, não, porque você viu a quantidade de visualização? Eu falei, então vamos raciocinar criticamente. Se você fosse um paciente, você queria ser operado por aquele doutor bonitão de sunga dançando na praia, né? E respondendo a pergunta da praia, qual é a tua área? O que você vende? De repente, você está na praia, para a tua área não tem nada a ver, mostra um estilo de vida legal, porque você trabalha com saúde mental, e ok você mostrar você na praia, bebendo, desfrutando de uma vida boa, mas se você faz cirurgia, se você faz procedimento, e você tá lá na balada, meia-noite, vai operar no dia seguinte, 7 horas da manhã no centro cirúrgico, e eu sou a mãe do paciente que você vai operar, não tem cirurgia no dia seguinte. Por quê? Porque eu não confio, né? Então a gente precisa pesar todos esses lados. Teve uma modinha disso daí também. Nossa senhora. E eles querem dançar, porque o povo quer seguidor, o povo quer engajamento, mas até não o Daniel dançava lá. Daniel? Ainda bem que ele não era médico. Ainda bem. Ô Lu, voltando assim, como seria um check-up? De rede social, você fala? Tipo de uma... por exemplo, um cara é um terapeuta integrativo, então ele sabe, por exemplo, cinco terapias legais ali, né? Como é que seria um check-up, né, do marketing dele para você dar um engajamento melhor, assim? O que você faria, né, para ajudá-lo? Ok, primeira coisa, a gente precisa ver o que ele quer, qual é o objetivo dele. Então ele trabalha com 5 áreas, ele quer falar sobre as 5 áreas ou ele quer focar em ganho, em dinheiro? Porque se ele focar em dinheiro, nós vamos falar da área que é mais rentável. Né? Então, qual é a área que te traz mais dinheiro? Você precisa de dinheiro nesse momento? Então, nesse momento, é esta área aqui que nós vamos trabalhar. As outras, não que você não vá falar, mas vai ficar muito mais esporádico e nós vamos ter conteúdos mais avançados, com mais frequência da área que é o seu objetivo. Depois do objetivo traçado, vamos fazer um diagnóstico, né? O check-up mesmo de site, redes sociais, dependendo do público-alvo dele, dependendo da faixa etária, o e-mail, ele é lido. Ainda funciona. Funciona. Né? Agora, se é um pessoal mais jovem, nem sabe o que é e-mail. Nem quer ler, né? Exato, exatamente. Então, quem é o público dentro daquele objetivo que ele vai trabalhar? É um público de que faixa etária? Esse público, ele está em que rede social? Né? Você tem afinidade com essa rede social ou não? Porque se não tiver, a gente vai ter que fazer um trabalho para gerar essa afinidade, para que ele fique mais descolado naquela rede, para conseguir comunicar com a voz que o cliente entende, né? Então, você tem todo um trabalho desde o objetivo até uma análise do que ele faz e uma análise do público que ele quer atingir.
Aí nós vamos fazer, né, o planejamento, ver qual é a frequência, quais as redes que ele vai postar com maior frequência, quais os assuntos, e aí entra a parte toda de calendário editorial, linha editorial, e linha editorial eu gosto bastante de fazer uma comparação com uma revista. Né, eu falo, você tem a Caras e você tem a Tititi. As duas falam sobre fofocas de famosos, mas os famosos da Caras são os famosos que ostentam mais. Os famosos da Tititi é aquela tia, dona de casa, que assiste, nem sei se ainda passa programa de Sônia Abrão, Ratinho, essas coisas, mas enfim, é essa pegada. Entende que as duas comunicam o mesmo conteúdo, mas de formas totalmente diferentes. Então, quando a gente trabalha esse calendário, eu falo qual vai ser a nossa revista, quais são os assuntos que aquele público precisa ouvir. E hoje, mais do que nunca, né, colocar na cabeça do cliente que você se você fizer igual seus concorrentes, você vai ser mais um. Isso estressa no trabalho do marketing, né, no digital, porque tem muito cliente que eu recebo e fala assim, olha, eu quero igual esse. Eu quero igual isso aqui. Eu falo, meu Deus. No começo, eu orientava, eu batia de frente, eu tentava até dançar, até eu fazia a dancinha, falando, não vai dar em nada. Mas depois de um tempo, você fala, ele vai precisar fazer do jeito dele, para me cobrar, porque não está dando resultado, para que eu tenha a oportunidade de falar. Porque muitas vezes, uma coisa que eu aprendi também, não adianta você querer falar e mostrar se o cliente está focado naquela estratégia, naquele concorrente, se ele quer fazer exatamente aquelas coisas. Ele vai ter que fazer, a gente faz por ele, faz orientando, mas nós só conseguimos muitas vezes dar um passo além quando ele vem cobrar e fala assim, mas e o resultado? Né? Então tem tudo isso. Eu acho que esse seria um grande check-up aí, e até uma forma de como tirar o teu cliente da UTI quando ele está recebendo a mesma medicação que todos. Então é isso, porque acho que a galera tem uma visão de que né, o marketing assim, vai resolver a vida dele ali muito rapidamente, né? E agora, penso eu, a gente tem um agravante positivo ou negativo, depende do lado, que é a inteligência artificial. Muito. Que aí soma, né? A pessoa, olha, eu quero um Instagram igual dele e eu quero que você use as inteligências e eu quero que isso aqui vai dar. E não é muito assim que funciona, né? Você sabe já diagnosticar quando um conteúdo é de inteligência artificial, então, não sabe? Gente, é muito notório, né? Então, fica... Não tem a cara, né, da pessoa, né? Eu acho que a inteligência chegou, vai ficar, a gente não vai conseguir tirar mais, vai piorar. Sim. E a gente tem que saber usar, né, a nosso favor. Exatamente, para ajudar no conteúdo do cliente, né? Sim. E ajuda, eu uso inteligência artificial. Eu também. Eu ensino meu cliente a usar, né? Muitas vezes tem algumas mentorias que eu falo assim, gente, ó, digita desse jeito. Este é o prompt certo. Aí, às vezes, vem aquele conteúdo que o cliente faz, eu olho e falo assim, não, tá, você digitou, respondeu, mas você não mudou nada. Cadê a sua análise? Cadê o seu pessoal? Cadê o seu tom de voz? Né? Você embala, porque a autenticidade é algo que a inteligência artificial não vai te dar. Não. Né? E é isso que vai pegar. A gente precisa cada vez mais trabalhar a criatividade e a autenticidade. Então, aquilo que é mecânico, você pode ter, né, as 5 dicas, não gosto mais desse tipo de conteúdo, mas supondo, né, 5 dicas de acupuntura para dor de cabeça, para cefaleia. Ok, agora, a inteligência artificial te dá 5 dicas. Como você vai colocar essas 5 dicas é que vai fazer toda a diferença e que vai fazer o seu conteúdo despertar a atenção ou morrer sendo mais um no meio de tantos iguais, não é? Que é o mesmice mesmo que a gente estava falando agora há pouco, né? Não tem autenticidade, nada. Perde. A gente quer cada vez mais aquilo que é natural, orgânico, né? Aquilo que é pensado. E vai ser difícil, né, acho que de hoje em diante vai ser bem difícil isso, porque teoricamente ninguém tem tempo, né? O cliente quer a coisa para ontem, né? A gente tem casos aqui era para postar 6 horas, o cliente mandou o conteúdo às 6h20, né? A
assim, normal. Isso quando Eu manda, sempre dou né? esse exemplo que eu acho muito legal, assim, né? E aí depois ele quer que aconteça alguma coisa, né? Eu tenho esse trabalho em conjunto, a pessoa tem que entender, né? Sim, Trabalhar antecipadamente ali, né? exatamente. O marketing, ele não é você contratar uma agência, uma pessoa e largar a mão. Ah, agora tem alguém que está cuidando, eu não É, faço nada. Você até pode agir dessa forma, mas se você agir dessa forma, você não pode cobrar resultado, você não pode cobrar não, engajamento, porque nada. vai ser aquela coisa agência, padrão, né? É. Por mais que a Poxa, gente se esforce, se não tiver o envolvimento do cliente ali, a gente não dá a cara dele, não dá a autenticidade. Então, o marketing tem que ser um trabalho conjunto, não é um trabalho de um único lado. e você se trata com os terapeutas que você faz o marketing? Tem essa Eu troca? vou falar Já que eu aconteceu? já eu vou falar que eu aprendo muito, né, É, com cada terapeuta, com cada cliente, é muito gostoso. que Às vezes legal. eu dou mentorias, né, muitas vezes, e a gente entra na mentoria falando num conteúdo técnico. Então eu acabo ficando expert em vários assuntos que de repente eu tô numa roda de amigas conversando e eu falo, não, isso daqui é assim, assim. Mas como você sabe? Nossa, Eu falei, é o marketing, não é a saúde, é o marketing. Porque eu consigo falar de vários assuntos. E rola assim, porque você vai conhecendo com mais profundidade aquele tema e você fala assim, meu Deus, eu acho que isso poderia me ajudar. Eu acho que eu quero, né? Então, tem muitas coisas. tem essa E eu sou troca. muito fã, né? A gente falou do meu lado enfermeira, mas eu tive uma transição entre a enfermagem e a educação, que foi a acupuntura e floral. Então, eu tenho o curso técnico em acupuntura, eu sou terapeuta Olha, que floral, legal. adoro floral, Que legal. super indico, É super sou mais. tratada com isso, tenho bons resultados. Meus filhos, eles eram conhecidos como os bebês florais, porque até quando nós fomos pintar a parede do quarto deles, nós colocamos floral na tinta. Nossa, que E a pessoa legal. entrava no quarto e falava assim, nossa, é Uma diferente, energia tem boa uma aqui. energia diferente esse quarto, Olha né? só. Então, usei muito floral na enfermagem, escondida, né? É. Usei, não podia, sabe? Mas a gente forma para dar o melhor tratamento possível para o outro. Então, e eu fui fazer a área integrativa justamente por uma lacuna da saúde. Porque trabalhando em oncologia, tinha casos que não tinham cura e eu via a cura, tinha casos que tinham cura e eu via a morte. E aí eu perguntava, mas doutor, que, e eu ouvi muitas vezes, tem coisas que não tem explicação. Eu falei, não, tem que ter alguma explicação, eu vou atrás disso. E foi aí que eu fui buscar um curso em uma área diferente da saúde. Tive outros curtos-circuitos nesse momento, porque eu era especialista em oncologia. Então, na especialização em oncologia, você aprende que quando o paciente está recebendo uma quimioterapia, ele precisa de medicações, não, de alimentos líquidos, mais gelados, porque isso vai diminuir a náusea, a ânsia que ele tem pela medicação. Então, eu era aquela que vivia tendo estresse com as nutricionistas, porque eu ligava e falava assim, olha, o paciente fulano de tal, sobe um sorvete para ele. Como, Luciana, sobe um sorvete? Não é hora de subir sorvete. Eu falei assim, não, ele está muito nauseado, ele vai vomitar, traz, ele não está conseguindo comer coisa quente. Tá? Então eu vivia, né, dando os gelados. De repente, legal? Não, aí eu fui fazer curso de acupuntura. Aí não podia. Meu Deus, aí a coisa deu um nó na minha cabeça, porque uma das primeiras aulas de medicina tradicional chinesa, eu aprendo que o oriental tem esse paladar, esse gosto pelos chás, justamente para proteger o estômago, porque a temperatura do estômago é 36 graus, alguma coisa assim, e o chá não agride. Eu falei, meu Deus, cheguei no dia seguinte na unidade, ai, fulano, tá precisando de um sorvete. Não, não dá sorvete. Todo mundo olhou na minha cara e falou assim, como não dá? Eu falei, não, a gente tá matando ele, sabe? O estômago tá tão ruim. Não, manda eu subir o chá. Chá ele vai vomitar. Não, é chá que tem que estar. Então, assim, passei por essa fase também. Aquela caipirinha com sorvete, sabe? É bom, né?
resolve já. Até a gente entender que tudo é um equilíbrio, é um meio Então, mas é termo. isso, né? A gente, até num papo aqui, a gente falando de bacon, né? Que uma época bacon, não, pra quem fazia Não academia, né? pode. Agora você tem que comer bacon porque te ajuda a proteína. Ovo. Uma época, nossa, ovo lá. Agora ovo é bom demais. E parece que as coisas mudam, pô. Parece, não sei se o pessoal vai estudando para outras, né? E aí vai aparecendo algumas coisas, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que o que falta é a gente analisar cada um como único, em cada Isso. momento da vida, Esse é o principal, né? né? No seu dia a dia, com todos os nossos filtros, com os nossos valores, com as nossas crenças, né? Porque se você prescreve um ovo para alguém que acredita piamente que ovo faz mal para a saúde, para aquela pessoa vai fazer. Entende? Por mais benéfico por mais que os estudos mostrem. Então tem tudo isso. Nós estamos vindo de uma ciência muito generalista, né? Como se colocassem todos numa mesma bacia para fazer um estudo científico. Então todo mundo é igual. Nós prescrevemos X para todo mundo. Tantos por cento deu isso, outros por cento. Gente, isso é muito raso hoje. Por quê? Porque a gente não está avaliando a individualidade de cada um. E isso que eu aprendi, que vejo na área da saúde, eu procuro carregar para o marketing. É a individualidade de cada marca. Nós podemos ter, né? Eu e você, nós trabalhamos com marketing, mas nós fazemos cada um marketing de acordo com a nossa realidade, com as nossas experiências. Você tem muito mais experiência de marketing, já me ajudou muito, né? Mas quando precisa de alguma coisa na área da saúde, de repente eu posso te ajudar também. Mas por quê? Já Porque aconteceu. cada um tem a sua realidade, né? Então, eu acho que o que falta é isso, é uma análise mais aprofundada, individual. E no fundo, eu acho que nós temos um conhecimento empírico, né? A gente sabe quando a gente passa mal, o que fez mal, não sabe? Muitas vezes a gente não precisa de um médico, num pronto-socorro. Até o sexto sentido, né? Exatamente. Então tem tudo isso. Então, e até pensando nisso, não sei se às vezes né, a crença religiosa, Sim. Onde a pessoa nasceu, como é que a pessoa vive, ali as pessoas, né, familiar, como é que é tudo isso vai chegando no indivíduo exclusivo. Nossa, né? E você falou uma coisa que é muito importante, assim, muito interessante. Eu tenho clientes, né, que trabalham com genômica nutricional. E eles estudam e trabalham, eles estudam muito a genética, né, os genes. E o que eles identificam? Que de acordo com a sua ancestralidade, o alimento pode te fazer bem ou pode te fazer mal. Olha só, uma outra visão, né, diferente. Então, por exemplo, se a sua ancestralidade... Eu sou descendente de alemão. Então... Lá eles comem... O que eles comiam na ancestralidade, que seus pais, avós, bisavós, tataravós. Então, qual que era a alimentação? Então, esse tipo de alimentação tende a te fazer melhor. Caramba. Agora, se eu não tenho, e de fato eu acredito que eu não tenha, né, uma descendência alemã, aquele mesmo alimento que te faz bem, para mim faz mal. Eu tenho que comer de acordo com a minha ancestralidade, para estimular os meus genes, porque se eu tiver alguma propensão a desenvolver uma doença, eu posso até deixar de desenvolver essa doença, mesmo que eu carregue o gene daquela determinada patologia, eu posso não desenvolver ou desenvolver bem mais tardiamente, se eu tiver um estilo de vida adequado de acordo com os meus ancestrais. Nossa. É muito maluco. Eu nem sei se eu soube expressar aqui adequadamente, entendeu? Não sou eu a teórica, mas como eu disse, eu aprendo com cada cliente. Mas é muito doido, assim. Não, mas faz muito sentido, porque a genética em si existe, né? Sim. Então a gente vem, né? Sei lá, vem meio pai, meio mãe, meio vôs, né? Meio vós, Sim. E assim vai. Então um pouquinho de todo esse passado realmente... A gente carrega. E o nosso corpo expressa isso. É muito legal. É legal isso daí, né? É bom. Podia depois tentar fazer um bate-papo aqui. Depois você me vai indica ser bom. aí. Super indico. E esse lance de aprender, Lu, você aprendeu tanto que você ensina agora, né?
Como é que é isso? Eu sei que você dá até cursos na SPM, nos lugares bem legais aí, né? Como é que surgiu essa ideia de ensinar? Eu acho que. Eu acho não, eu já ensinava, né? Então, desde o meu primeiro ano de formada, eu já acompanhava alunos. É Então, mesmo? sim, sim. Nossa. Eu tinha recém-formada na enfermagem, no meu primeiro emprego. Aí, uma supervisora que acompanhava estágios de alunos de enfermagem, ela ia precisar sair. Não sei por quê, Deus explica, deve ter explicação nisso, mas ela chegou e falou assim: você não quer acompanhar meus alunos a partir de amanhã? E eu sempre acreditei que Deus dá o frio conforme o cobertor, Olha né? só. Então eu acho que É, a oportunidade chega, se chegou, a gente precisa agarrar e se capacitar para fazer bem feito aquilo. isso. É. Então foi aí que eu terminei a licenciatura, fiz mestrado, fiz pós, aí eu já iniciei a minha carreira, né, de estudos na área da educação, e depois trabalhei mais de 15 anos com educação, comecei como professora, Nossa, então. coordenadora, diretora, então eu sempre trabalhei com educação. Quando eu migrei para o marketing, era mais operacional, né? Olha, agora eu sou a executiva de uma agência de marketing, faço tudo do marketing. Só que acho que a educação é um bichinho que não sai mais Não da sai. gente, né? E eu sempre admirei muito a SPM. Nossa, é Foi incrível. onde eu fiz meu MBA. Aí foi aquele amor platônico da infância que veio à tona, né? Eu Que falo que legal. nunca é Olha aí. tarde para a gente conquistar os Não. nossos sonhos. Eu fui fazer a área que eu sonhei fazer um dia na vida depois dos 40 anos de idade. Fui trabalhar com isso depois dos 45, não, um pouco menos, né? Eu já não estou tão velha assim. Bom, deixa isso para lá. Mas enfim, edita esse Você. corte. Mas Mas tem enfim. o tiozinho lá que eu não lembro o nome dele do frango lá, do Sim, do KFC. KFC, então, Acho que é tô nessa pegada 65, aí. não lembro Um pouquinho exatamente mais assim. jovem, mas enfim, Não, mas ele, né? Ele, você vê, com uma dificuldade, assim, com tudo. criou um império aí, né? Exatamente. Eu não criei um império ainda. Ah, lógico que criou, cara, Não, não, tô. escondendo. Mas gosto demais de ensinar. E aí surge a oportunidade, por quê? Porque eu tenho os contatos, sempre procurei manter contato com os professores. Acho que na área da saúde, né, dependendo do público do terapeuta, o LinkedIn é uma baita de uma plataforma de redes sociais. Então, uma dica que eu tô para todo mundo: fazer networking digital. A gente costuma fazer no físico, né? Vamos sentar numa mesa, num boteco, tomar uma É, cerveja. Não, e tem que fazer o networking no digital também. Não é só mais o físico. Então eu converso com muitas pessoas que eu nem conheço presencialmente no digital. E foram aí que surgiram alguns convites. E como eu falo, eu não nego. E quando o convite não surge, eu vou atrás do convite. Então tem um hoje, pouco de tudo. hoje o seu perfil são mais os terapeutas, médicos, como é que tá o trabalho? Então, o que eu percebo, o médico, ele já tem aquela formação de que ele é o empreendedor. Ele pode não ter todo o conhecimento sobre empreendedorismo, gestão de clínica na faculdade, porque de fato a formação ainda é muito voltada à área, né, de Sim. tratamentos, diagnósticos, prevenção. Talvez falte um pouco de gestão, é que eu escuto muito dos profissionais da medicina, mas por ter essa formação que ele vai ter que montar o consultório dele, ele vai ter que montar a clínica dele, ele já busca o marketing de uma forma mais ativa, diferente de qualquer outro profissional da saúde, né? O nutricionista, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o terapeuta, ele acha que ele vai trabalhar para alguém, ele acha que ele vai trabalhar para uma clínica. Nós temos muitos terapeutas que eles se formam com a ideia do empreendedorismo, mas empreender não é tão fácil como se fala por aí, né? Empreender é extremamente desafiador e diante do primeiro obstáculo, dos primeiros obstáculos, ele já vai se ver como um CLT buscando um trabalho numa clínica para fazer uma massagem relaxante e tá tudo certo. Né? Então, o meu perfil hoje, ele é mais médicos, mas por uma questão de formação de mente, Tá, sabe? entendi. Empreendedora. O terapeuta, ele acha que eu acredito que ele não se valoriza tanto, é o que eu percebo.
né? Então ele acredita que ele pode fazer o marketing dele sozinho e não necessariamente ele tem as ferramentas mais adequadas porque ele não aprendeu sobre marketing. E o aprender sobre marketing não é aquela coisa rasa que a gente lê no Instagram, né? É mais profundo. E aí ele faz sozinho e não dá certo, ele se frustra, ou muitas vezes é aquela necessidade financeira, eu preciso de dinheiro, então ele não olha o marketing como investimento, ele vai fazendo por conta própria, de forma intuitiva, e aí ele até engaja, mas aquele engajamento alto é tudo amigo, familiar, pai, mãe, cachorro, papagaio, todo mundo tem uma conta no Instagram, mas não é o potencial cliente dele, então ele fica patinando. Então falta um pouco dessa mente empreendedora nos profissionais da saúde, nos terapeutas, né? O profissional da saúde já está enxergando isso um pouquinho diferente, né? Mas os terapeutas ainda... Eu acho que o perfil é diferente mesmo, né? É muito tem empírico, eu acho. A gente conversou outro dia aqui com o Sodair, com o Ednei. Eles jogaram uma ideia de que os terapeutas eles procuram as terapias como se fosse uma segunda profissão ou alguma uma opção de uma grana extra, alguma coisa assim. Nunca como um emprego mesmo, trabalho, né? E eu acho que o médico não, ele já vai direto nisso, já vai nessa área da saúde, né? São perfis diferentes. Isso de procurar as terapias como uma segunda fonte de renda, eu acho fantástico. Eu acho que todo mundo, se tem uma coisa que eu aprendi ao empreender, é que todo mundo deveria ter pelo menos 2 fontes de renda. Sabe, aqui não sei se sua avó falava para você, mas a minha falava, não coloque todos os ovos na mesma cesta. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Você está empregado hoje com essa avalanche que estamos vivendo de economia, de transição, né? De um dia para o outro você pode se ver sem emprego. Se você não tem uma qualificação, uma segunda fonte de renda, é muito complicado. Você vai ficar na mão, vai ficar deprimido, não sabe o que fazer, vai se perder, vai sair buscando um outro CLT e não necessariamente de acordo com o seu momento de vida é aquilo que vai te preencher. Então, ter uma segunda fonte de renda, eu acho que todo mundo deveria ter, independente de formação, de ser seletista ou não. Mas não adianta ter uma segunda fonte de renda de qualquer jeito, porque ela nunca, ela sempre vai ser só uma segunda opção, né? Ela nunca vai se transformar de repente no seu sonho de negócio. Por quê? Porque você não olha para ela com uma dedicação. Outro dia eu ouvi num podcast mesmo, eu ouvi um empreendedor falando que hoje você tem que focar em dar o seu melhor no trabalho que você tem, mas depois que terminar o trabalho que você tem que ter sempre uma reserva de energia para se dedicar para essa segunda fonte de renda, dando o seu melhor também. E eu acho que isso faz tudo. Né? Não, não é. Mas o que é fácil hoje? Não sei também. Meu pai sempre teve 2, 3 empregos, a gente brinca que ele era o Július da gente, né? Era o pai do Cris lá, né? Meu pai sempre teve a vida inteira, ele teve sempre a empresa dele e sempre trabalhando em outras empresas, né? Sempre, desde que eu me entendo como criança, e ele sempre deu esse exemplo pra gente, né? Eu sempre tive também, assim, a agência em si, sempre também tive, desde moleque, e eu vou inventando moda nesses caminhos aí, né? Umas coisas também vai se manter, outras não. Eu fico nesse embalo ali que você falou também. Mas é bom, né? Porque quando a gente se estressa de um lado, a gente tem outro para correr. E quando estressa nos dois, aí lascou. Aí a gente tem que ter uma terceira. Aí a gente, pelo menos, tem que ser rentável algum pra gente pegar o dinheiro e viajar. Pra desestressar. Então, isso era um outro papo que a gente estava falando outro dia, das pessoas trabalharem, né? Por exemplo, de segunda a sexta, esperar o happy hour da noite, ou esperar o final de semana. Cara, será que você não está no emprego errado, né? Com certeza. Então, e aí o lance das terapias, a gente conhece muita gente, né? E às vezes a pessoa tá lá no emprego, vou dar um exemplo de um amigo meu, ele tá TI a vida inteira, aí ele não aguenta mais estresse, TI é pior ainda, né? E ele foi fazer a massagem, ele se descobriu e, caramba, ele tá ganhando dinheiro, tá lá. Então assim, aí ele tá quase que saindo fora já da TI, né? Então ele se descobriu numa outra profissão e muito mais saudável, né? Para a saúde dele, para tudo isso, né? Não, é muito. Eu acho que vale muito a pena
a gente ser mais flexível conosco. Nós colocamos um peso das coisas muito forte e por isso que às vezes a gente se arrebenta, né? A gente não aguenta. Então, se você amou a TI até aquele dia, ok de viver para TI, mas tudo bem se mudar também. O grande problema é que muitas vezes a gente não se permite a mudança. Ai, mas eu construí uma vida inteira nisso, eu trabalhei nisso a vida toda, vou largar tudo que eu construí. Gente, que gostoso aquela motivação de algo novo, né? De repente você já tá lá capengando, né? Não dá mais caldo aquilo, tem que mudar e não tem idade. Hoje eu acho que tem o mundo, ele é bem louco, bem diverso, mas ele é muito gostoso. Por quê? Porque você pode investir naquilo que você quiser, você pode criar, né? E sempre vai ter público, porque nós vivemos em várias bolhas, então tem público para tudo, para todo mundo. Eu acredito nisso também. É se respeitar. Eu tenho esse lado também desse multi aí e do teste. Então toda vez que eu faço alguma coisa nova, ela deu certo. Até aquele momento que ela parou, ou que eu passei para uma outra pessoa, enfim. Sim. Eu sempre tenho isso também. Aproveitando isso desse multi não sei se parece ficar repetitivo, mas o lance da gente ter vários vertentes de marketing, você se especializou em alguma mais assim, você acha mais importante indicar para um terapeuta? Ou realmente é o multi, é o integrativo que funciona? Eu acho que vai de acordo com o público-alvo dele, com quem ele quer atingir, sim, sim. Se você quer um público mais jovem, né, é importante você ter um perfil no TikTok, então investir no TikTok, mas não adianta você ter uma expectativa de vender só no TikTok. Eu li uma pesquisa essa semana, não, hoje é segunda, então, semana passada, que falava que o TikTok, ele não é uma plataforma que vende muito. E não atrai muito tempo, não gera muita retenção, porque o TikTok é meio que automático, né? Você fica rolando o dedão ali e fica você não presta atenção em nada. Segundos, Exatamente. Você só vê o médico dançando lá, né? No máximo. Então, eu acho que a plataforma certa, ela vai muito de acordo com o público-alvo. A ferramenta de marketing vai de acordo com o público-alvo. E, claro, o marketing fala muito de público-alvo, mas tem que ser o público-alvo alinhado com o teu negócio, com o seu propósito, com você, porque senão você se mata. Senão não fica bom. Né? Então, quando eu falo, você tem que conhecer mais aquela ferramenta, se não é intuitivo para você, mas seu público está lá, de repente você vai conhecer a ferramenta e você fala, eu não tenho jeito para isso, não adianta. Então, ok, vamos ver o que a gente precisa fazer, né? Vamos mudar a estratégia, porque tem que ser tranquilo, tem que ser bom para você também. Né? Então, é casar o teu público-alvo, as ferramentas, você... Né, tem aquele lance de faixa etária, ele pega bastante no marketing, porque o que comunica para um jovem não comunica para uma pessoa de 30, de 40, não vai comunicar para o de 60, mas os avós já estão sim nas redes sociais. Então... Você sabe que uma das coisas que eu dei uma estudada foi marketing para público 50 a mais. Adorei. E sabe por que eu quis estudar isso? Eu participo de milhões de eventos, né? Adoro me enfiar nessas coisas aí. E aí eu estava num evento onde um especialista estava falando que tinham muitas reclamações no supermercado. Por quê? Porque o idoso ele não conseguia ter o espaço adequado ou não conseguia alcançar o produto adequado para a faixa etária dele, porque não ficava no espaço certo lá nas gôndolas tal. E muitas vezes ele comprava o produto, mas ele desistia sem nem experimentar, porque ele vai perdendo a sensibilidade nas pontas dos dedos. Se é um idoso, dependendo da faixa etária, a gente já está falando uma faixa etária mais avançada, que é diabético, que já tem algumas doenças de base, ele não consegue nem abrir a lata. Ele não consome.
Então, olha que interessante o marketing, né? Não é só a divulgação em si, mas é trabalhar o produto. Se você atende aquele público... Eu lembro, eu vi, por exemplo, você vai lá ver fruta já cortadinha, né, Sim, embalada. Você fala, meu, sim. não é possível, o cara é tão... Mas Não, então, o cara é tão preguiçoso que não pode, não consegue descascar uma banana, né? Sim. Mas a gente não tem essa visão, né? Porque a Exatamente. E gente não quando ficou você velho trabalha. E ainda. olha, quando. Pois é, ainda bem, né? Mas enfim. Quando... É, mais ou menos. Quando o teu público-alvo tem mais de 60, 50, 60 anos, a tua comunicação é totalmente diferente. Você vai ter que falar de Facebook. Ele ainda não está no Instagram. Então não adianta você falar de Instagram se você trabalha com público 50, 60 mais. E o cliente entende isso? Entende. Se a gente explicar, mostrar... Na verdade, a reunião é extremamente importante para que o cliente consiga se colocar no lugar do público-alvo dele. Né? Então, se você fosse atender aquela pessoa... E uma confusão na área da saúde que é muito comum é o que? Muitas vezes o cliente mostra, olha, eu quero igual deste concorrente. Só que o concorrente... fala para outros profissionais da saúde, para outros terapeutas. Então, a forma de comunicação é uma. Se você quer vender teu trabalho para o teu cliente, você não tem que falar de terapeuta para terapeuta. Você tem que falar de terapeuta para público leigo, para público mais simples. Então, você tem que tirar o tecniquez do seu discurso, que às vezes é muito difícil, né? Muito. Essa foi a maior dificuldade que eu tive, sabia? Quando eu saí da área da saúde, educação e fui trabalhar com marketing, eu tive que reaprender a escrever. E isso para mim foi um desafio grande, porque eu sempre achei que eu escrevia muito bem. Minhas maiores notas, apesar da turma do fundão, minhas maiores notas eram português, literatura, essa coisa mais de humanas. Eu gostava mais e tinha facilidade de escrever. Só que aí fui para a saúde, aquela coisa de escrever artigos científicos, extremamente técnico. Você chega numa rede social, se eu saio escrevendo na rede social igual eu escrevia antes, ninguém lê, meu engajamento era zero, eu não entendia. Eu falava, meu Deus, olha que escrita perfeita, perfeita para quem? Né? Eu não estou falando com outro enfermeiro, com outro médico, com outro nutricionista, não, eu estou falando com o público leigo. Ele não entende aquele tecniquez. E nem se eu tiro a linguagem mais técnica, mas se eu continuo escrevendo de forma muito rebuscada, nossa. Então eu demorei para entender que você é VC e ponto. Outro dia me mandaram o número 6 e vem assim, né? Aí eu li, aí eu falei, que é isso, né? Não, 6 vem? 6 vem. Meu Deus, vocês isso. Virou o 6, né? E você sabe que quando a gente faz uma formação boa, então você pega um terapeuta que fala, nossa, vou investir nisso, vou buscar a melhor escola, quero fazer o melhor curso, e aí você pega aqueles professores realmente que são bons, e eles te ensinam aquela técnica, aquela aula de patologia, então você sai numa formação tinindo. Só que você vai para a tua rede social, para o seu Instagram, e você escreve tudo que você aprendeu com aquela linguagem tinindo. Não engaja, não vai. Por quê? Porque essa não é a linguagem das redes sociais. É o social, é conversa. Né? Social é conversa. Então isso deve ser bem difícil para você, porque eu penso muito na seriedade da área, né? Sim. Principalmente médica, né? Sim. E você deixar isso, sei lá, leve, sem o médico precisar dançar, né? Não é fácil não. Mas a hora que a gente... O que o médico, o terapeuta, o profissional da saúde tem que entender? Né, com as devidas proporções, que tem gente que vai ensinar a dançar sim, que é um educador físico e trabalha com o mundo fitness, ok, aí casa, né? Mas aquele que é mais sério, que vem de um tratamento de oncologia, né, ele pode falar sim de forma mais simples, sem usar termos técnicos e trazer para uma conversa. Então, ao invés de ele colocar um conteúdo, né, olha, outubro rosa, o câncer de mama precisa prevenir, gente, foi tomar banho. Faz a automassagem, já falaram para fazer automassagem, não faz agora, já desceu, tem que usar esse termo, desceu a menstruação, deixa descer primeiro,
para ficar menos dolorido. Então, ele consegue se comunicar com um público mais simples, com as mulheres, do que simplesmente dele falar Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, eu apoio. Gente, não apoia e não engaja nada, também não vende, porque quantos não fazem isso? Né? Você tem que ser diferente, você tem que conseguir conversar com aquela senhora que está do outro lado da tela. Aí você fica muito na mão dele também, né? Ele desaprova muitos textos. Eu tenho, por exemplo, exemplos de que eu vou gravar um professor, né, videoaula. O cara dá aula para 200 pessoas numa sala, ele tá super à vontade ali. Eu ligo uma câmera, tô só eu e ele, não sai. Não sai. Soa, não vai. Esse fator, nem sei como é que chama isso, né? Esse fator humano ali, pessoal, né? Nossa, pega muito. Pega, né? Pega. A pessoa, muitas vezes a pessoa não tem conteúdo, mas ela tem facilidade com a câmera e aí ela vai embora. Então, é que a gente pega o celular sozinho. Exatamente, e o oposto também é verdadeiro. Então, exatamente. Tem gente que no bate-papo aqui, nossa, é maravilhoso. Você ligou a câmera, já trava dura, né? Não fala nada. Ou aquela fala assim que até a mão na mesa é calculada. Será que eu posso pôr ou não? E aí a gente tem que ter um trabalho. Eu tenho alguns clientes que eles são ótimos, mas têm muita dificuldade de falar, de gravar vídeo. E são pessoas que não estão em São Paulo. Então, qual é a estratégia que eu uso, né? E de repente pode ser útil aí para os terapeutas, para o pessoal que está ouvindo o vídeo, o podcast. Eu faço o texto, geralmente eu faço a copy do vídeo, peço para não ler, mas geralmente eles leem, não adianta. Eu falo, fala isso de forma natural, não sei o quê. Só que qual é a minha estratégia, né? O que eu aprendi, né? Como lidar com esses casos? Eu faço uma copy enorme. Por quê? Porque ele vai me dar espaço para editar. Porque como eu sei que aquela pessoa já tem dificuldade no vídeo com a câmera, ele vai começar até bem, mais à vontade, mas no decorrer do vídeo vem, né? Ele fala rápido, não entendi. Ou, enfim, dá o tilt. O que eu faço? Se ele fala a mesma coisa de formas diferentes ao longo do texto, eu consigo editar de forma a não perder o conteúdo principal. Então, essa é a estratégia que eu uso com as pessoas que têm mais dificuldades com a câmera. Elas vão ter dificuldades porque isso é treino, isso é tempo, só que a gente precisa postar hoje. Então, como é que eu lido com isso? Liga a tua câmera, põe, né, manda aquela instrução, grava do peito para cima, né, iluminação, e fala esse texto aqui para mim como se você não estivesse lendo. O ideal é que você estude o texto e fale naturalmente. Mas muitos não conseguem fazer isso e a gente tem que fazer o nosso melhor para o cliente, né? Tem que rodar o vídeo. E aí ele manda aquele vídeo de 2, 3 minutos, porque eu mandei um texto enorme, e vai virar no Instagram do cara um vídeo de 25, 30 segundos. E tá ok, o conteúdo fica. E eles gostam, por quê? Porque toda a parte que eles falariam estavam desajeitados, a gente tirou. Né? Então é a estratégia que eu uso e funciona. Tem gente que no nervosismo começa a repetir, então, né? Isso atrapalha muito também. Haja edição. Aí fica tudo cortado, né? Mas não tem como. Mas acho que hoje passa, né? A edição rapidinho. Passou. Lu, eu queria agradecer demais aqui a presença aqui, né? Queria que você deixasse os seus contatos, tudo para o pessoal engajar melhor na saúde, nas terapias. Legal. Eu uso bastante o Instagram, principalmente para terapeutas, eles têm um hábito maior do que o LinkedIn, né? Então o meu Instagram é Lu Mateus, tudo junto, sem H. Né, tá lá marketing para a área da saúde. O LinkedIn é Luciana Mateus 1974. Se você fizer as contas, sim, eu vou fazer 50 anos esse ano, mas ok. Né? Nem parece. Que bom. Então, e o LinkedIn é Luciana Mateus 1974, também falo de marketing para a saúde. No LinkedIn, né, a estratégia, o conteúdo é mais denso, é mais rebuscado, porque LinkedIn a gente consegue conquistar mais parcerias, né, mais o network. E o Instagram a gente vende
aí para terapeutas, para profissionais da saúde de forma geral, e fico super à disposição. Adorei bater esse papo Legal, com você. também. Acho que a gente não falou só de marketing, né? Que era o objetivo de falar de marketing, acho que pouco a gente falou, mas Não, fico deu super bem à leve. disposição. Legal, Luz. Quer deixar alguma dica final aí para os terapeutas? Sim, seja você. Olha. Acho que no mundo que nós estamos hoje, quanto mais autêntico, melhor. E se nós não formos verdadeiros, autênticos, a gente não passa isso, ou se passar, engana sim, mas por pouco tempo. Uma hora, né, vem à tona que não é tudo aquilo, e aí fica pior, e todo o engajamento que você conseguiu através de uma máscara, você perde quando essa máscara cai. Então seja você, vai lá, feito é melhor do que perfeito, eu acho que é outra técnica, né? A gente, principalmente na área da saúde, acho que em virtude de trabalhar com a saúde, é um tipo de profissional muito perfeccionista. Então é muito detalhe, muita perfeição, gente. Hoje, quanto mais natural, melhor, e é melhor você soltar um vídeo, soltar um conteúdo, mesmo que não esteja tanto do seu agrado, do que não aparecer, né? Porque hoje a gente tem uma concorrência grande, então é melhor aparecer bastante. Então solta do jeito que tá e vai aprimorando no decorrer do tempo. Acho que é isso. Maravilha, Lu. Obrigado. Eu Viu? que Valeu agradeço, mesmo. Lê. Tomara que todo mundo tenha curtido Ah, aí. tomara. Maravilha, obrigado. Viu? Obrigada Tchau, eu. tchau. Tchau.